Amém. Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. Atos 4, 23. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Irmãos, esse versículo aqui está falando de Pedro e João. Eles estavam presos no cárcere pelos sacerdotes, anciãos, pelos saduceus. Então eles foram soltos e falaram com os irmãos tudo o que havia acontecido. Os irmãos unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem a toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Irmãos, o poder da oração da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo nós, né? Nós somos a igreja. Então nós temos que orar, porque a oração, ela nos aproxima de Deus, a oração, ela nos fortalece, a oração, ela nos prepara para enfrentar as dificuldades. A oração, ela é uma das armas mais poderosas que o servo de Deus tem e própria para falar com Deus. Nós lemos o texto aqui, onde o Pedro e João, eles foram soltos depois de um certo tempo no cárcere, né? E eles relatam aqui para a igreja tudo o que havia acontecido. Quando nós voltamos no capítulo 4 aqui mesmo, nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver aqui a prisão, né, de Pedro e João. Injustamente eles foram presos. Olha o que diz aqui, Atos 4, de 1 a 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subido um número de homens a quase 5.000. Então, meus irmãos, nós encontramos aqui, eles estavam enfurecidos, né? Eles estavam ressentidos com os dois apóstolos, porque eles não se calavam, eles anunciavam que Jesus Cristo houve a ressurreição dos mortos, e que desse nome aquele povo começava a entender e aceitar a palavra do Senhor. E aqui nós encontramos também que eles, quando estavam presos, né, eles não receberam agressão física, mas eles receberam aqui a psicológica, né? Eles foram ameaçados, né? Eles mandaram Pedro e João se calar, eles intimidaram Pedro e João, mas não bateram,
não o agrediram, justamente porque ele estava apenas anunciando a palavra de Deus. E o povo estava lá fora clamando, a igreja estava aumentando a cada instante, porque o poder da palavra de Deus, quando entra no coração do incrédulo e faz ali uma habitação, o Espírito Santo começa a trabalhar e há um crescimento da igreja do Senhor. E eu pergunto, por que eles receberam uma agressão física? Porque a igreja glorificava, a igreja orava, e eles não tiveram medo, porque eles sabiam que Deus era com eles. Mas nós sabemos que uma agressão psicológica, né, uma ameaça, né, uma palavra, acaba destruindo uma pessoa, né, acaba matando uma pessoa psicologicamente. Esses dias eu tenho ido para Bicas, e justamente no horário que eu volto, eu venho escutando a rádio Itatiaia para me ficar por dentro do trânsito, porque às vezes a gente está num lugar e o trânsito começa a agarrar um acidente, então fala, né, o trânsito, tem engarrafamento, tem batida, então dá tempo de desviar. Mas aí entra a parte policial, né, da Itatiaia, com aquele Renato Rios Neto. E ele falando, né, de uma jovem, ela policial, acho que tinha 33 anos ou 27 anos, não sei, ela era agredida psicologicamente, assédio moral dentro da delegacia e assédio sexual também com um delegado. O delegado ficava impressionando ela, pressionando muito psicologicamente. Eles deduzem que a sua morte, que foi... ela suicidou no apartamento dela, foi devido a essas violências verbais, essas agressões. É claro que vai ter que ter uma prova, vai ter que ter aí uma investigação, mas eles dão a entender que foi uma pressão psicológica, uma ameaça, né, uma agressão do próprio delegado. Então, meus irmãos, a pressão psicológica, se a pessoa não estiver muito firme no Senhor Jesus, ela se perde. Pedro e João poderiam se perder ali, né, diante do capitão ali, né, diante daquele povo que estavam ameaçando para se calar. Mas eles não se calaram. Atos 4, no versículo 21, vai dizer assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Olha o poder da oração da igreja. Olha por que eles soltaram Pedro e João. Primeiro, achando nada para que pudesse os castigar. Segundo, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que estava acontecendo. Então, amados, o poder da oração da igreja deve ser intensificado. A igreja precisa orar. A igreja precisa buscar ao Senhor. Às vezes você fica sabendo que alguém está triste, está abatido, está ansioso, né, está preocupado. Nós devemos orar, né? Se você mandar um áudio para a pessoa, eu estou orando por você, né? A pessoa recebe aquilo ali, e aquilo ali entra no seu coração e acaba trazendo paz, trazendo, né, tranquilidade na vida das pessoas. O versículo 23, que nós lemos aqui no início, fala que Pedro e João, eles foram soltos, né, e eles começam a contar tudo para os irmãos, né? Irmãos, e pode ter certeza que isso foi testemunho de Pedro e João acerca do poder de Deus, do poder da oração daquela igreja, né? O Senhor estava com eles. Então eles falaram para a igreja, os irmãos, que eles foram soltos e que eles soltaram eles porque eles estavam glorificando por causa da igreja, por causa do povo. O testemunho de Pedro e João foi um incentivo, foi uma motivação espiritual
para aquela igreja que estava ali, porque houve um reflexo muito grande, né, na vida da igreja. O versículo 24 vai falar o quê? Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles começam a fazer um culto de ação de graças ao Senhor. Eles começam a glorificar ao Senhor, porque Pedro e João foi solto devido ao poder da oração, devido ao testemunho do povo. Do versículo 25 até o 28, eles vão voltar em Davi, e eles falam o Salmo, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, justamente que eles falam aqui nessa oração ao Senhor. No versículo 25 eles falam: Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por desceram os gentios e os povos, imaginaram os anjos, levantaram-se os reis, a terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste. E Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para tudo que a tua e o teu propósito predeterminaram. Olha que a igreja, há um reconhecimento aqui da profecia de Davi. Abra sua Bíblia no Salmos capítulo 2. Olha para os irmãos verem que é exatamente a oração dessa igreja. Salmos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o teu ungido, dizendo: Rompamos os teus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Exatamente a mesma coisa que a igreja estava orando. E nós encontramos aqui também que eles reconhecem que tudo que eram contra o Senhor Jesus, contra o seu ungido, o ungido do Senhor, era algo pré-determinado. Foi permissão de Deus. Mas eles pedem algo que nós precisamos também pedir. Eles pedem autoridade. Eles pedem proteção. Eles pedem blindagem. Olha o que diz o versículo 29. Agora, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. O que eles pedem? Confiança. Eles pedem ousadia. E eles pedem intrepidez. Ele pede coragem para anunciar a palavra. Diante de tudo que Pedro e João relataram para eles, eles não se calaram. Eles pedem ao Senhor que os fortaleça diante das dificuldades. Eles pedem ousadia diante das grandes dificuldades que iriam surgir. Eles pedem que o nome do Senhor Jesus, no versículo 30, seja usado para libertar, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E o que acontece, irmãos, no versículo 31, nós vemos isso aqui desde o início, desde o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com eles. Olha, 31, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
uma renovação espiritual, um terreno santo, né? Não vejo aqui como terras, mas eu vejo uma renovação espiritual. É como nós falamos aqui de vez em quando: nossa, hoje a igreja, mas ninguém queimou, né? Houve um terremoto, houve uma renovação espiritual na vida daqueles irmãos, e depois que eles oraram, o que aconteceu? Eles estavam cheios do Espírito Santo. E o que eles começaram a fazer? Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Foram levados tudo pelo testemunho de João e Pedro. Tudo que eles falaram que aconteceram dentro da prisão. Não encostaram o dedo, gente. Não fizeram nada para nós, apenas ameaças psicológicas, apenas mandaram nos calar, falaram que não era para falar mais de Jesus, mas receberam que vocês estavam orando. O povo estava atento aos que estavam presos naquela cadeia. E agora eles oram ao Senhor e pedem essa coragem, essa intrepidez. E o Senhor dá para eles aquilo que eles pedem. Estar cheios do Espírito Santo, irmãos, é ter intimidade para falar do amor de Deus. É não ter medo de anunciar Jesus. É ter coragem, como eles pediram ao Senhor. Agora, do versículo 32 até o 37, olha a ação do Espírito Santo na vida daquele povo. É algo interessante, meus irmãos, que no versículo 32, olha o que diz: da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que eu vejo aqui? Essa igreja, antes de se converter ao Senhor Jesus, eles eram individualistas. Eles não repartiam, eles não compartilhavam, eles não doavam nada para ninguém. Mas depois do Espírito Santo, olha o que acontece: não há mais individualismo. Não há mais pessoas que têm as coisas e não dividem. Pelo contrário, tudo o que possuíam era em comum entre um e o outro. O versículo 33: com grande poder os davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Significa que os testemunhos acerca da palavra de Deus eram realizados. Eles anunciavam o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição do Senhor. Significa, meus irmãos, que eles tinham intrepidez e anunciavam a palavra de Deus. O versículo 34 fala: por necessidade havia entre eles, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Irmãos, quando Pedro ele cura o coxo, né, na porta do templo, ele estava pedindo o quê? Esmolas, né? E eles falam o quê com o coxo? Nós não temos ouro e não temos prata. O que temos eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele foi curado. E agora nós vemos aqui que agora todo mundo tinha as coisas. Ou aquele paralítico, aquele coxo, não era mais uma pessoa necessitada. Olha o que o versículo fala: pois nenhum necessitado havia entre eles. Inclusive, não tinha mais precisão de pedir esmolas. Agora eles tinham condições de trabalhar. Eles estavam ali juntos, compartilhando os seus bens. Eles eram prósperos. Eles não tinham necessidade. Havia comunhão. Olha o que diz o versículo 35. E depois aos pés dos apóstolos, então se distribuía cada um à medida em que tinha necessidade. Aqui nós falamos de oferta. Eles ofertavam. Eles depositavam aos pés dos apóstolos, né? Naquele tempo era daquela forma, né? Eles não retiam aquilo que possuíam. Ao contrário, né, do capítulo 5, que vai falar de Ananias e Safira.
Ananias e Safira, eles vendiam as propriedades, vendiam os seus bens, e o que era já de acordo, né, que era acordado entre eles, eles não cumpriam, né? E semana que vem nós vamos falar sobre Ananias e Safira. E aqui o versículo 36 e 37 fala da oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-os, trouxe o preço e os depositou aos pés dos apóstolos. Tudo isso, irmãos, é ação do Espírito Santo. Tudo isso é o poder da palavra do Senhor. Eles fizeram isso porque eles se sentiram tocados pela palavra de Deus. Amém? Então a igreja, irmãos, quando ela ora, a igreja quando ela busca o Senhor ele responde. E nesse tempo, todos que eram necessitados recebiam a sua bênção. Todos que precisavam de ajuda eram ajudados. As ofertas não eram distribuídas e não tinha quem tinha mais ou quem tinha menos. Tudo era em comum entre aquela comunidade. Amém? Vamos ficar de pé, irmão? Vamos estar orando? Ao nome do Senhor Jesus. Vou pedir a Tati que você levando a Deus uma palavra de oração. Amém. Deus, o Senhor venha, Pai, que jamais possamos sair da tua presença, Pai. Amém, Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor continua nos fortalecendo, meu Pai, as forças do Senhor, ó Pai, na fé, meu Deus. Em nome de Jesus, o Senhor continua segurando as nossas mãos, meu Deus. Pai, Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Pai. Deus, o Senhor abençoe, o Senhor abençoe cada ministério aqui, ó Deus. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, continue conosco, ó Deus, nos fortalecendo. Deus, eu quero colocar diante do Senhor o nosso país. Amém, Deus, Jesus. nosso país, Deus, está no controle do Senhor, ó Amém, Pai. Jesus. Glória a Deus. Deus, nós vamos continuar crendo no Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. Senhor, ó Pai, que nada, meu Pai, nada que não veio do Senhor, meu Pai, nada que não provenha do Senhor, ó Deus, alcance o Brasil. Deus, afasta e repreenda, meu Pai, do nosso país, ó Deus, a fome, a miséria. É verdade, Deus. Desemprego, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, abra portas para aqueles que necessitam de trabalho. Amém, Deus. Alcance cada trabalho aqui, ó Deus. O Senhor continua nos prosperando, ó Deus, porque é a prosperidade do Senhor, ó Pai. Amém, Jesus. Deus, foi o Senhor que criou o céu e a terra, ó Pai. O Senhor criou a prata e o ouro, ó Deus. Nós cremos no sustento nosso, meu Pai. Volte cada vez que concede a nós, é o Senhor. É verdade, Deus. Senhor, continue nos dando saúde, ó Deus. Sabedoria, ó Deus. Entendimento da tua palavra. Que possamos, ó Deus, estar, meu Pai, diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que possamos estar fortalecidos. Amém, Jesus. Não somente na tua palavra, meu Pai, possamos, meu Deus, fazer da tua palavra nosso alicerce, ó Deus. Amém, Jesus. Jamais, ó Deus, possamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas tão somente para o Senhor, ó Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue olhando por nós, ó Deus. O Senhor É, Deus. Em nome do Senhor Jesus. o Senhor continua cuidando dos seus e desperta esse povo, ó Deus, para ajoelhar, meu Pai, para se prostrar no É, Deus. A igreja precisa de buscar, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. nosso reino, ó Pai. E nós cremos, ó Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe o culto de logo mais, ó Deus. Amém, Deus. Senhor, meu Pai, venha abençoar os feitos, Em nome de Jesus. ó Deus. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida da irmã Noemi, ó Pai. Deus, cuida do filho dela. É verdade, Deus. Nela, ó Pai. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor cuide da irmã Fátima também, da Inês, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que o Senhor também venha cuidar da Nayara, Deus, que acabou de casar. É, Deus. O casamento dela, ó Pai. Que o Senhor venha fazer com que eles vivam, ó Deus, em paz, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha repreender qualquer contenda, ó Deus, dentro dessa família, ó Pai. Amém, Deus. O Senhor abençoe a irmã Maria, ó Deus, que não pôde vir, ó Pai. O Senhor esteja na casa dela, na família dela. Amém, Deus. O Senhor abençoe a irmã Sofia também, ó Pai. O Senhor abençoe, ó Deus, a vida
É, Deus, vem sobre ele, Pai. Oh, Pai, coloca, Senhor, naquele coração, oh Deus, oh, uma mudança, oh Deus, oh Pai. Cubra, Senhor, aquela família com as tuas bênçãos, oh Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa o ministério, meu marido, minha filha, Deus, todas as nossas famílias. Senhor, abençoa minha sogra, que está lá com dor na perna. Senhor, que repreenda esse Sim, Deus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero colocar, Senhor, a irmã, o Deus da Neuza, que descobriu que está com câncer, que está fazendo tratamento, ó Pai. Deus, obrigado por ter me lembrado aqui, Deus, por essa senhora, ó Deus, Pai, onde que envolve toda a família, ó Pai. Ó Deus, venha trazer, Senhor, paz ali, Senhor, tranquilidade para a Neuza e todos ali da sua casa, seus parentes, ó Deus, para ajudar a cuidar, Senhor, dessa senhora, ó Pai. Ó Deus, venha de encontro, ó Pai, as pessoas que estão doentes, ó Pai, fisicamente, doentes espiritualmente, ó Pai. Ó Deus, que venha ter cura, ó Deus, que venha ter libertação, ó Pai. Ó Deus, venha, Senhor, sobre cada lar, ó Deus. Ó Deus, venha desfazer, Senhor, toda a armação de Satanás, ó Deus, toda a armadilha, ó Deus, ó Pai, quebra, Senhor, todas as correntes do mal, ó Deus, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, venha libertar, ó Deus, o país da opressão, ó Deus, do inimigo, ó Pai, ó Deus, venha trazer paz, ó Deus, porque o Senhor disse, ó Pai, a paz e a os dou, não é a mesma paz que o mundo dá. Significa que o mundo não traz paz, ó Deus. O mundo traz sofrimento, Deus. Mas que a verdadeira está em Jesus. Pai, nós envolvemos este nome nessa manhã. Essa oração, ó Deus, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, que todos digam. Deus abençoe e dão glória a Deus. Amém.